Oi, oi pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui de volta com uma indicação de leitura que vai te prender do início ao fim, porque elabora um ofício, um trabalho super diferente que aquele que fala da morte. Eu tenho aqui em mãos o livro Tudo Que Ainda É, do Davi Capelato, recente no catálogo da editora Rua do Sabão. E eu gostei desse livro do início ao fim porque ele prendeu a minha atenção. Vamos hoje falar sobre ele porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se interessar por todos os temas que o livro aborda. Encontramos Danilo Paiva, o protagonista, no início da história, bastante desenchavido com a vida porque ele foi mandado embora, está desempregado. Antes banqueiro, na verdade, jornalista de formação, agora com a sua namorada também esperando um bebê. Então tudo tá meio que conturbado, difícil, complicado, até que o seu sogro aparece dizendo assim, ó, eu conheço o editor da Gazeta Sorocabana, porque a história se passa principalmente em Sorocaba, mas também tem algumas cenas em São Paulo. Eu conheço lá o editor do Jornal da Cidade, que topou encontrar com você hoje para uma entrevista de trabalho. Vai lá encontrar. Então, a primeira cena, o primeiro capítulo do livro é o Danilo indo até esse editor, né? Pra, enfim, na cabeça dele, passar por uma entrevista. Só que tudo ocorre de uma maneira muito esquisita, muito diferente daquilo que ele estava esperando. Para começo de conversa, Borba já o pressiona contra a parede com a pergunta mais existencialista possível de: quem é você? Me conte, quem é você? E realmente é uma crise existencial posta aqui, porque não é assim, qual o seu nome, qual a sua formação, de onde vem, o que você fez, sua experiência. Não, ele quer saber mesmo da pessoa. Isso porque o interesse dele, ao criar a coluna para a qual ele já contratou o Danilo, é no pessoal. Ele nada mais, nada menos quer uma pessoa que fale sobre as peculiaridades em vida dos mortos, das pessoas que estão sendo enterradas nesse momento. Sim, ele contrata Danilo para ser o obituarista do jornal, falando sobre as pessoas que acabaram de morrer. E essa pergunta de quem é o protagonista é importante aqui porque ele vai dar o tom para essa narrativa, porque acaba sendo uma espécie de narrativa que ele passa a criar. Danilo é um jornalista frustrado, ele fez o curso de jornalismo só porque era o que sobrou, o que deu na telha, mas não é apaixonado pela profissão. Então a gente percebe que quando ele está elaborando o perfil de um falecido que necessitaria talvez um pouco mais de reportagem ali por trás, de ir atrás, de investigar como que foi a vida, seus acontecimentos e relacionamentos, ele meio que trava. No entanto, por mais que seu primeiro texto tenha sido descartado, jogado no lixo pelo Borba, o seu segundo e os próximos vão ser um sucesso. Bem, quase todos, mas aí eu não vou contar mais porque seria spoilers. Ele acaba sendo promovido, ganhando um salário melhor. Sua coluna, que antes era semanal, agora passa a ser 3 vezes por semana, depois diária. Sua fama acontece. Todo mundo acaba por conhecê-lo, inclusive na cidade. Por quê? Para conhecer as pessoas que estão falecendo, ele vai até velórios, vai até enterros, conversa com a família. Então ele passa a ser conhecido no métier. Inclusive com uma alcunha, um apelido do qual ele não gosta nada, Doutor Funério. Surge assim, brota, ele não sabe de onde, mas todos o conhecem assim, como tal, falando da morte. Eu tava falando sobre as peculiaridades das pessoas, então ele vai puxá-las para cada perfil para torná-los textos mais interessantes. Por isso que ele passa também a ser famoso, porque as pessoas querem lê-lo. No entanto, essa fama lhe sobe a cabeça. E no que ele poderia até mesmo ser um bom profissional, um bom pai dentro de casa, um bom marido, com uma vida pacata, mas ainda assim feliz, confortável, vai tudo deslanchando. E por mais que o livro trate de um protagonista que sim tem suas peculiaridades, como qualquer um de nós, e o livro trata disso também, ele é muito espirituoso no andamento da narrativa e também no ritmo de leitura, porque ele emprega um quê de crônica aquilo que estamos lendo. Não apenas porque fala da banalidade do dia a dia, algo muito presente nas crônicas, mas também por um tom de humor. E se a gente está falando da morte, gente, tem que ter um tom de humor que acerta muito bem. E isso o livro consegue atingir. Achei muito bacana como a história do Danilo consegue trazer pra gente uma elaboração de um ofício que precisa da criatividade.
ele, como escritor, ele precisa ser criativo. Por mais que ele vai noticiar fatos, como a morte de alguém, como esse alguém que era tal pessoa, com tal profissão, com tantos anos de idade, a causa da morte X, enfim. Ele precisa da criatividade, ele precisa de uma elaboração textual muito boa. Então a busca por algo cada vez melhor aqui, e interessante também, instigante, é algo bastante presente pra gente como discussão. Eu gostei disso porque nós estamos, afinal, lendo um texto de ficção. No entanto, também chegamos a um questionamento central do livro, que é: como falar de uma vida tão vasta em um texto muito curto, sendo que a última palavra desse perfil social da pessoa está sendo dada por uma outra que sequer a conheceu? O livro começa a intercalar o que acontece na vida do Danilo com aquilo que ele escreve, com esses perfis das pessoas que estão morrendo. Em certa altura, ele faz o obituário de um cara que, conversando com as pessoas com quem ele conviveu, acaba descobrindo ter uma vida dupla. E aí pensa, será que eu vou colocar isso? Será que essa vai ser a última palavra em um perfil social de uma pessoa? Será que é justo? É quase como se fosse a última palavra sobre ela em vida. E esse é o título da sua coluna, A Última Palavra. Nessa ocasião, uma colega sua que assina a coluna de conselhos amorosos lhe disse: no nosso trabalho, o real não é o bastante. Obituários e conselhos amorosos não se limitam à mera transcrição. E ele vai refletir. O que ela publica não é verdade, não é, porque ele desconfia dos casos que ela vai elaborar ali em sua coluna. Eu produzo, respeito o binômio. Pelo menos tento. Se bem que a tinta preta imortaliza. Sou eu quem transformo o defunto em quem ele era? Eu, Danilo, escolho o que vai ser publicado. Eu, doutor funério, torno valioso ou irrelevante. Sim, o Danilo Metal é o senhor das últimas palavras. Transformo na minha coluna o passageiro em eterno. É um poder muito grande também, vai assim, pelo menos pro ego dele. Por isso que ele se mete em rascada também, porque ele acha que sua última palavra vai ser a justiceira também, em alguns casos aqui. Tem um outro caso sobre o qual ele escreve que nos coloca a reflexão de os anos finais da pessoa serem melhores vividos do que as primeiras décadas de sua vida. Porque parece que a pessoa tá numa ânsia tão ferrenha, sabe, em viver, que ela acaba se apegando à vida mais pro final dela. E isso me bateu muito forte, porque, bom, eu estou, sei lá, na metade, eu estou me encaminhando para metade da minha vida, e o que eu já fiz? O que eu quero fazer? Será que eu estou aproveitando muito mais agora? Em determinado momento, uma pessoa muito próxima a ele vai falecer, a avó. E aqui ele meio que se descola um pouco do papel de quem só observa a morte, passando, habitando e convivendo com as pessoas, para essa pessoa que com ela convive. E aí é interessante, porque até então nós tínhamos o Danilo lidando com a morte dos outros, com o luto dos outros. No entanto, ele também é um ser humano, no entanto, ele não é o Deus lá com seu ego nas alturas, o todo-poderoso das últimas palavras. Ele também vivencia esse luto. Bom, a temática desse livro muito me pegou, com certeza, mas a forma como ele abordou e traçou essa história em torno disso, dessa grande temática que tanto nos atinge, me tomou por inteira, assim. Toda a minha atenção estava aqui. O Davi Capelato, ele é formado em Direito pela USP e eu achei bem bacana como, por mais que tenhamos aqui alguns personagens formados em Direito e ele próprio sendo formado em Direito, a linguagem não é nada difícil, a linguagem, pelo contrário, essa escrita ela é muito fluida, é uma leitura muito gostosa, adicionando, claro, o fator do humor na história, cercando o protagonista, mas também esse narrador, porque não estamos na primeira pessoa, embora ele se aproxime bastante dos pensamentos e opiniões do Danilo. Vou deixar para vocês no descritivo desse vídeo o link onde podem encontrar esse livro para também lerem. Depois comentem comigo o que vocês acharem, tá bom? Porque eu estou ansiosa para conversar sobre essa história com outros leitores dela. Muito obrigada à editora Rua do Sabão e ao Davi Capelato pela oportunidade de ler essa obra que tanto me divertiu e tanto me proporcionou reflexões, e também vou agradecer aos apoiadores do Literatura e Celular pelo Catarse, os madrinhos. Vamos ficando por aqui, até a próxima indicação, beijo e até lá. Tchau, tchau!